Já estamos de volta. Vamos continuar com a outra pergunta, professor. Vamos lá. A Rosa, do bairro Vitória Régia, em Várzea Grande, pergunta assim: Jesus Cristo disse: Ide todos vós e pregai para todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Como será possível isso com todos os ouvidos cerrados? Forte a pergunta dela. Sim. Nós realmente estamos vivendo um momento de agitação dentro do processo reencarnatório, um amadurecimento do planeta. E Jesus fez esta casa que idealizou o planeta Terra para 24 bilhões de pessoas. E nós estamos com 1/3. Nós estamos com 8 bilhões. Ou seja, ainda faltam muitas criaturas para reencarnar. Então, imagina tudo isso, essa agitação, o hospital que está para receber mais e mais criaturas. E também, como já dissemos outras vezes, o planeta Terra é hospital, presídio e escola. Imagina quanta gente querendo se matricular na escola. E se matriculando, e as coisas vão acontecendo, e o planeta amadurecendo rapidamente, vai virando realmente esse tumulto. Mas nunca estaremos desamparados, é claro. Nós temos a oportunidade de irmos acertando. E nós que já temos mais idade, já somos um pouco mais maduros, nós temos a obrigação de sermos melhores pessoas, melhores conosco e melhores com os outros. Nós já atravessamos séculos, já atravessamos milênios. E eu não estou falando de reencarnação, não. Nesta encarnação, né? Nós estávamos em 1900, em 1999, pulamos para 2000, pulamos o milênio, nós já pulamos vários e vários momentos que já nos fortaleceu. Então nós temos a obrigação de direcionarmos, de acolhermos e direcionarmos todos os que estão em volta, próximo da gente. E quando você fala de que Jesus disse, ide pregai, vamos buscar um trechinho pequeno no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente compreender um pouco. É só um item do capítulo 20, onde diz assim, abre aspas, faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica, e de pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei, ou seja, ide e deportai, bani esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens que, grande diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais
os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Essa é a parte do capítulo 20 da Missão dos Espíritas e é escrito por Erasto, anjo da guarda do médium, em Paris, em 1863. Imagina que de lá para cá a coisa tenha piorado um pouco, até mesmo como você coloca na sua pergunta, né? Como a gente pode ir e pregar como Jesus nos orientou, com esse tumulto todo, com esse funk alto no ouvido, com esse pancadão, com esse falatório, com as pessoas que, como você disse, faz ouvidos moucos, ouvidos cerrados. Eu não quero ouvir. Mas ide e pregar, e você vai dar bola para esse tumulto todo, para essa barulheira, ou vai dar ouvidos a Jesus te pedindo: ide e pregai para todas as pessoas? Porque tem criaturas em volta, estão próximos, que irão absorver a essa pregação, irão entender que ali estão sendo repetidas as palavras de Jesus, estão sendo explicadas. Vale a pena atender a Jesus quando diz: ide e pregai a todos, porque vai ter que acalmar. Nós somos pequenos deuses. Como Jesus disse, nós somos luzes do mundo. Então, por que o planeta Terra então não é só uma luz gigantesca? Porque existe as trevas, existe a escuridão, mas nós vamos sendo pontinhos de iluminação. Chegue num quarto totalmente escuro, sem nenhuma luz, e acenda apenas um LEDzinho, apenas um fósforo, para ver o clarão que abre. Então essas criaturas que estão em desespero, elas estão extremamente enfermas. Vai seguindo um grupo gigantesco de modismo. Não sabem nem por que estão agindo desta forma. Não sabem nem por que estão ingerindo esta quantidade de álcool, ou seja, se suicidando lentamente. Não faz ideia porque estão fumando esses cigarros eletrônicos, suicidando-se lentamente. E nós estamos em setembro e é o mês de prevenção do alerta maior, Setembro Amarelo, em relação ao suicídio. E o suicídio, a doutrina espírita nos esclarece que é de maior responsabilidade aquele que se suicida lentamente do que aquele que de um rompante ele tira a vida. Porque aquele desespero, desesperança que o envolveu, um abandono de um filho, de uma esposa, de um marido e tal, foi um choque tamanho que jamais esperava, que resolveu tirar a vida ali. É menos gravoso do que aquele que aos poucos vai se matando. Pelo sexo desregrado, pelo álcool, pelas drogas, pelo cigarro, que vão... Tem tempo, pode falar: opa, peraí, eu posso parar, mas não, vai reiteradamente se matando. Então, sejamos essa luzinha, esse pontinho. Vale a pena seguir pregando, nos reunindo, mesmo que em 2 pessoas, como Jesus disse: quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, eu estaria ali presente. Vale a pena a gente falar. Nós, oradores em centros espíritas, às vezes olhamos, nós temos um auditório lá com 50, 100, 150 pessoas.
E às vezes essas 150 pessoas estão ali presentes realmente para prestar atenção 60 pessoas, 40 das 150. Os outros estão pensando em outras coisas e muitas, na maioria das vezes, quem não está ali presente prestando atenção, está com a telazinha viciante do celular, sem perceber que aquele momento é dele para se beneficiar dos fluidos magnéticos que já está recebendo. Não é só lá no momento do passe. Na palestra, a pessoa já está recebendo os fluidos benéficos. Perceba que vale a pena nos reunirmos em nome de Jesus. Vale a pena irmos pregar. É isso, Deise? Isso, muito bem explicado, professor. Deixa eu ver o nome dela. Ana Paula, do bairro Jardim Paula. Ela pergunta assim: fazer sexo antes do casamento é pecado na visão espírita, professor? Porque a maioria dos grandes palestrantes espíritas, como Divaldo, Raul Teixeira, Chico Xavier, eram castos, sem pregar a castidade. O que o senhor pode nos explicar? Obrigado pela sua pergunta. O Espiritismo não proíbe nada. O Espiritismo, a doutrina espírita é diferente. Já nos perguntam se é proibido isso, se é proibido o homossexualismo, a doutrina espírita não proíbe nada. Ela recebe todos de braços abertos. Todos nós que cometemos equívocos, nós estamos cometendo equívocos primeiro com a gente, depois com o outro. E a doutrina espírita, ela te entrega a verdade e você faz com a verdade o que melhor estiver na sua compreensão. Vale a pena insistir. Espera aí, eu li, eu procurei me instruir, o palestrante disse isso, no centro espírita que eu frequento está dizendo isso, eu não quero fazer, mas eu vou continuar frequentando até um dia eu aprender, até um dia eu entender. Então, sexo antes do casamento, o que é sexo antes do casamento ou depois do casamento? Sexo é energia. Temos que entender que sexo é energia. São trocas de energias por pessoas. No entanto, o sexo sem compromisso, ele pode trazer problemas extremamente graves. Porque as pessoas que têm relação sexual antes de se juntarem numa união dentro da mesma casa, chame isso de união estável, chame isso de casamento, estão com o propósito para isso, para seguir uma vida juntos. Agora, as relações sexuais que são com parceiros encontrados nas baladas, nas boates, nos saraus, onde quer que seja, eu achei a pessoa bonitinha e por isso vou ter relação sexual com ela, isso pode trazer problemas. Mas não é proibido no Espiritismo. Mas essas relações, principalmente as relações promíscuas, elas não vão estar sozinhas. Elas vão estar com o envolvimento dos viciados em sexo na espiritualidade. Terá essa participação das energias dos que estão acostumados a ter relação sexual, que aí não importa se é com parceiro fixo, se é com cachorro, se é com cavalo, se é com qualquer bicho. É viciante, porque dá prazer,
tanto quanto aquele que fuma porque tem prazer de fumar, que bebe porque tem prazer de beber. Então essas coisas da materialidade, das provações, de estarmos reencarnados no planeta Terra, mas não tem esse pormenor de ser antes do casamento ou depois do casamento, isso não tem nada a ver, não existe esse impeditivo. Tem aquele que tem o seu conceito próprio. Eu só vou ter relação sexual depois de casado. E às vezes a pessoa se casa, tem relação sexual, decepciona com a relação sexual e fala, eu quero separar, não quero mais isso para mim. Ou seja, não era a relação sexual em si, a pessoa às vezes nem chegou a ter essa experiência. Vai ficar escravizado numa relação que ela se submeteu. Então são vários os conceitos que não é esse tópico, antes ou depois do casamento. Quando ela pergunta sobre o Divaldo, o Chico e o Raul Teixeira, é porque eles quiseram ficar apenas dedicados à doutrina, não é isso, professor? Que Sim. Eles eram castos e que não pregavam a castidade justamente porque eles não queriam se casar, envolver outras pessoas, porque eles queriam viver somente para a pregação. É assim mesmo? Sim, o Raul Teixeira ele fala, né? Imagina, o próprio Divaldo também fala, imagina eu estando casado, ou seja, aí você já tem um compromisso sério com uma pessoa e, olha, eu não chego, eu às vezes passo 40 dias direto fora de casa, indo de aeroporto em aeroporto. Tem palestra aqui, tem palestra ali no Rio de Janeiro, depois tem palestra em Buenos Aires, na Argentina, depois tem palestra em Paris, na França, depois tem... Imagina essa vida tendo uma pessoa que escolheu para viver junto. Não é esse o propósito. Então, veio com o propósito de se dedicar à doutrina, de se dedicar à caridade, de se dedicar à instrução da doutrina espírita, o que acabamos de falar, e de ir pregar em todos os lugares, é uma opção de vida. Legal. E nosso tempo acabou, por hoje a gente vai ficando por aqui. Nós te agradecemos a todas pela oportunidade de entrarmos na sua casa para podermos falar um pouquinho da doutrina espírita, para falar das coisas da vida e do espírito e para falarmos em especial do nosso Mestre Jesus Cristo. Fiquem todos muito bem, votos de muita paz. Muita paz.